Abra sua Bíblia comigo em Ruth, capítulo 1. Você está na Quinta da Esperança. E hoje o Senhor, Ele tem uma palavra de alerta para nós. Amém? Alerta também é esperança. Esperança não é só o sinal verde do trânsito, mas também o sinal amarelo, também o sinal vermelho. Tudo aquilo que Deus faz promove esperança em nós. Nós só precisamos entender o que Deus quer fazer. E ainda que nós não entendamos de imediato, compreender que nele nós encontramos esperança. Amém? Ruth, capítulo 1. Glória a Jesus. Aleluia. O tema da mensagem que eu quero deixar no coração de vocês é: quem não crê se precipita. Amém? Por que você precisa crer? Para que você não tome decisões precipitadas que o Senhor não está. Por isso você não pode perder a sua fé. Por isso que você não pode deixar de crer, de acreditar. Crer em quê? Acreditar em quem? Crer em Deus e acreditar naquilo que Ele prometeu que vai fazer. Porque dentro desse processo de crer, você não vai levantar a bandeira da vitória todo dia, mas você vai levantar a bandeira da espera todo dia. Você viu a gente no domingo lá, levantando a bandeira e tal, e comemorando. Quem já se recuperou daquele dia? Eu não me recuperei ainda, eu estou só Jesus. Toma água, cada dia eu estou com um negócio diferente. É muita emoção, né? Por quê? Porque a bandeira da espera, ela fica estendida muito mais tempo do que a bandeira da vitória. Então, se você não tiver estrutura para levantar a bandeira da espera, você não vai levantar a bandeira da vitória. Amém? Diga-se comigo, se eu não tiver estrutura para levantar a bandeira da espera, eu não levantarei a bandeira da vitória. Então, por isso que na sua caminhada, você precisa pedir ao Senhor: me ajuda a esperar. Me ajuda a aguardar o tempo. Porque você esperou 9 meses para nascer. Aí, para cumprir um propósito, que é necessário uma estrutura para você cumprir, que Deus está forjando, você não dá conta de esperar. Você precisa compreender que a palavra do Senhor, ela dá destino. A palavra do Senhor, ela muda o nosso interior. Às vezes você chegou aqui com tanta aflição, a palavra, ela te organiza por dentro. Por isso que nessa hora não é hora de falar, não é hora de beber água, não é hora de resolver problema, não é hora de atender telefone, não é hora de mastigar chiclete, não é hora de nada disso, é hora de esperar o Senhor te organizar por dentro. Porque se o Senhor consegue te organizar por dentro, você tem estrutura para esperar. Toda essa agitação é para você não entender a palavra. Coloca a mão no seu coração e diga comigo assim: Senhor Jesus, eu sujeito o meu espírito, a minha alma e o meu corpo diante da Tua presença. Eu me sujeito à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Esperar. Só espera quem não é soberbo. Quem o orgulho está completamente dominado por Deus. A pessoa que tem um orgulho muito aflorado, ela não vai esperar o tempo de Deus. E no meio do processo ela vai dizer que essa precipitação é a vontade de Deus. Mas quando o resultado da precipitação acontecer, ela vai ver com os olhos que não era a vontade de Deus. Porque Deus
antes de você se precipitar, Ele avisa, Ele dá sinais, que não é Ele. Mas o orgulho, que também é uma voz, que também é um Deus, é mais forte em você. O que nós precisamos exercitar nessa noite? Que a voz de Deus seja mais forte que a voz do orgulho. Porque a voz do orgulho, quando ela supera e te domina, você não ouve nada e ninguém. Quer saber que é orgulho? Você não ouve nada e ninguém. Você é indomável. Você você está totalmente convicto de tomar uma decisão porque você quer. E aí, quando você quer fazer algo, independente da vontade de Deus, você vai dar um motivo pelo qual você está tomando aquela decisão. Você vai dizer assim, olha, sabe por que eu fiz? Porque... E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Motivos não vai faltar. E a verdade é que não é pelo motivo que nós nos precipitamos, é por causa do orgulho. Aí o orgulho fala assim, olha, é por causa disso. Não. É porque você não sujeitou todo o seu ser à vontade de Deus. E para testificar essa história, eu quero falar só de Noemi para você. A Bíblia diz em Ruth, capítulo 1, o seguinte: ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. Repita comigo assim, ó, houve fome na terra. E um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente, diga comigo, temporariamente, na terra de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa era Noemi. E o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu. Diga comigo, faleceu. E ela foi deixada com seus 2 filhos. E eles tomaram para si esposas das mulheres de Moabe. E o nome de uma era Orfa e o nome da outra era Ruth. E eles habitaram ali por cerca de 10 anos. Diga comigo, 10 anos. E Malom e Quilion também faleceram. Diga comigo, também faleceram. E a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e marido. Muito cuidado quando a fome for terrena, quando a fome for carnal, quando a fome for uma necessidade humana, passageira da terra. Você não pode tomar decisões espirituais por causa da necessidade humana. Não havia fome de Deus, havia fome de pão, de comida. No lugar onde não há fome de Deus, você não pode sair. Mas no lugar onde há fome de Deus, você precisa tomar uma decisão. O que aconteceu com Noemi? Noemi precisava aceitar o período que Deus estava tratando o povo. Israel estava sendo governado pelos juízes, que foi uma permissão de Deus. Se você ler o livro de Juízes todo, e todas as vezes que Deus levanta um juiz, é por causa do clamor do povo, que estava vivendo uma opressão. Lembra quando eu preguei de Gideão? Clamaram ao Senhor. Eu não esqueço dessa frase, que eu fiquei ouvindo em casa. E clamaram ao Senhor. Começa assim a mensagem. O Andrei pegou a edição dessa parte, então ficou muito na minha cabeça. Então, Juízes, ele é repleto desses momentos do povo.
em que o povo ele é pego em rebeldia. A Bíblia diz assim, ó, e de novo o povo fez o que era mal diante do Senhor. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E aí Deus levantou um juiz para governar. Então Noemi, ela estava vivendo o final dessa era. Tanto é que antes de Ruth é o quê? Juízes. Só que o que Noemi fez? E sua casa e sua família decidiram tomar uma atitude precipitada. Diga para essa pessoa que está do seu lado, não tome decisões baseadas na fome da terra. Porque senão você vai tomar decisões precipitadas. E decisões precipitadas abortam o propósito de Deus na sua vida. E o seu ventre espiritual, ele não pode ser abortivo. Ai das mães que quisessem rasgar suas barrigas no 3º mês de gestação. E eu não sei quanto tempo você caminha na presença de Deus e você quer rasgar o seu processo de gestação. Vai abortar o propósito. Vai com propósito e volta sem. Só que o Senhor te entregou um propósito para ser eterno. Para apresentar esse propósito na eternidade com frutos. Deus não te chamou para apresentar uma barriga espiritual cortada de forma precipitada, não. Ele te chamou para que você viva todo o propósito. E aí você vai precisar se acostumar a levantar a bandeira da espera. Ali vai um homem que espera no Senhor. Ali vai uma mulher que espera no Senhor. Ali vai um jovem que espera no Senhor. Se nós não tivéssemos esperados, nós não estaríamos comemorando. Porque nós tivemos propostas, nós pensamos em fazer coisas, pensamos, mas no fundo, o Espírito gritava, espera. Foram quase 10 meses levantando a bandeira da espera. E no dia 9 de março de 2025, a bandeira da vitória. Aí eu te pergunto, quanto mais você levanta a bandeira da espera, mais do que a bandeira da vitória? Qual é a bandeira que você levanta por mais tempo? Da espera. Então, se você estiver vivendo uma vida em prol, com o objetivo, com a intenção de levantar a bandeira da vitória todo o tempo, você vai se precipitar como Noemi. Porque Deus está levantando homens e mulheres e jovens que consigam sustentar a bandeira da espera. O vento está batendo e você está, eu vou esperar. A necessidade está batendo e você está, eu vou esperar. A dificuldade está batendo e você, eu vou esperar naquele que pode fazer todas as coisas. Aqui a bandeira da espera, firme, ó. E o vento batendo, e você segurando a bandeira da espera. Mas se você lançar essa bandeira no chão, você vai se precipitar. E se você se precipitar, você pode voltar com perdas irreparáveis. Porque perder gente, como é que você traz de volta à vida uma pessoa que já morreu? Não dá. Existem perdas na nossa vida que nem é de gente, mas não dá para reparar. Não dá para pegar de volta, acabou. Existem propósitos que Deus deu para nós, que no ato da precipitação não dá mais para pegar de volta. Deus já passou para outro. Elias, se tivesse pensado em retirar aquelas palavras que ele liberou, não dava mais tempo, Eliseu já tinha sido escolhido. Então, muito cuidado para você não se precipitar. Porque a beleza da fé está na espera. A beleza da fé está na espera. Porque as pessoas estão vendo o vídeo, tá lá, tem mais de 7 mil visualizações, virou notícia. O que eles estão vendo? A bandeira da vitória.
Mas a bandeira da espera. Só a gente aqui que sabe. E a gente mais no secreto sabe, um outro nível. As pessoas vão olhar para você pela quantidade de bandeiras da vitória que você levanta. Mas elas vão acabar com a tua vida quando você se precipitar e perder. A expectativa do homem mau e da mulher que é má e perversa é: vai se precipitar e vai perder. Mas você vai falar assim, ó, eu não vou me precipitar. Eu vou esperar. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir no tempo dele. Eu sou diferente. O meu bebê vai nascer de 5 meses, morto, sem vida, com problemas, com dificuldade, tendo que acionar médicos. Não. O processo de gestação de propósito é o mesmo. Paulo aguardou 13 anos sendo treinado. José, 13 anos entre prisão, poço e palácio. E você quer ficar 2 meses esperando? Quem é você? Quem é você? Quem é seu povo? Quem é teu Deus? Quem é teu pai? Para te dar esse benefício todo. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que esperam. Deus socorre filhos que esperam. Deus dá vitória para filhos que creem, independente das circunstâncias e da fome terrena que se apresenta. A Bíblia vai dizer que Tomé, ele era um dos discípulos, dos apóstolos. Quando Jesus foi chamado para ressuscitar Lázaro, para curar Lázaro, para visitar aquela família, ele disse, não, eu vou, essa doença não é para a morte. Aí disseram para ele assim, não, mestre, mas quiseram te apedrejar agora e o senhor quer voltar para lá? Sabe o que Tomé falou? Vamos com ele, a gente morre com ele. A gente morre com ele, bora. Tomé se disponibilizou para morrer com Jesus. Tomé tirava dúvidas. Quem é o caminho, Senhor? Como é que é o caminho? Como é que o Senhor vai mostrar o caminho para nós? Foi ele que fez essa pergunta. E Jesus disse, não, eu sou o caminho. Mostre-nos o Pai. Vocês não cantam aí? É o Alessandro, né, que canta. Mostre-nos o Pai. Revela o Pai, revela o Filho. Tomé falou, revela-nos o Pai. Olha, que petição linda. Vamos morrer por Ele. Que coragem maravilhosa. Mas no dia que disseram, Ele ressuscitou. Ele disse, eu só acredito se eu colocar a mão no lado, se eu colocar a mão no buraco. Tu tem noção? E os discípulos, não, mas nós vimos. Só acredito vendo. Todo mundo, e ele, só acredito vendo. Não tinha fé. Ele tinha fé naquilo que via. Então, bora, a gente morre com Jesus, porque ele viu Jesus fazer um monte de coisa. Talvez ele jamais estava imaginando que Jesus de fato ia morrer apedrejado. Porque ele estava vendo. Mas no dia que Jesus desapareceu e só deixou a palavra, ele perdeu a fé. Eu não sei qual momento você está vivendo na sua vida pessoal. Até porque nós estamos vivendo as mesmas coisas nos últimos dias, né? Vitória, vitória, vitória. Mas vai ter momentos da tua vida que Jesus vai desaparecer e só vai ficar a palavra, assim, ó. Você não vai sentir, não vai ver nada, mas vai estar só a palavra. E no dia que ficou só a palavra, ele disse, eu só acredito vendo. Perdeu a fé. Aí ele aparece no meio da sala. Estava lá todo mundo reunido, aí Jesus aparece. Sem abrir a porta, tudo fechado, ele só aparece dentro da sala, imagina. Entrou. A paz seja convosco.
Vem, Noé, toca. Ele vai direto e Noé, toca, pode tocar. Ele vai lá tocar. Nesse momento ele já era para estar ajoelhado, gritando, me perdoa pela minha falta de fé. Mas ele foi lá tocar. Que audácia. Foi lá tocar, ele tocou. Aí você é o Cristo. Acreditou porque viu, não é? Tomé, você acreditou porque viu. Mas eu te digo, bem-aventurados que não viram, mas creram. Você está aqui? Você é esse? Bem-aventurados que não veem, mas creem na palavra liberada. Não adianta adorar depois que tocou no buraco. Não adianta dizer que ele é o Cristo depois que teve que tirar a prova. Porque Jesus responde para ele: bem-aventurado o que não vê, Tomé. Você só acreditou porque viu, Tomé. Mas os outros 10 creram violentamente. Não perca a sua fé. Não seja Noemi. Não seja Tomé. Porque há muito que o Senhor vai fazer ainda. Há muito, muito, muito. E o que nós não podemos fazer é esquecer das maravilhas que Ele faz. Porque a falta de memória faz com que a sua fé desapareça. Por que era um pedido de Deus que as gerações passassem de uma para outra o que acontecia? Para que as gerações que viessem pudessem falar, o Deus do meu pai. Você já leu isso na Bíblia, né? Quando fala assim, o Deus do meu pai, o Deus de Abraão. Por que eles falam dessa forma? Porque eles contavam as maravilhas de gerações em gerações. Aí eu te pergunto, você contou para o teu filho o que aconteceu? Você contou para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus parentes, vocês saíram gritando, contando para todo mundo? E o que você já viveu no passado, você contou para eles? Porque é isso que vai fazer com que eles permaneçam. Até eles terem as experiências deles, eles vão precisar caminhar com a sua. Eu não sei se Noemi ouviu, mas pela cultura, ela escutou. Ela sabia o que Deus fazia. Então, na hora de tratar o povo, ela foi embora. Acabou o pão. Eu vou embora. Eu vou embora porque essa igreja vai fechar. Acabou o pão. E eu coloquei 3 tipos de perdas que apontam a perda da Noemi. A primeira perda que ela sofreu foi a perda da segurança. Quando a Noemi decide largar a cidade do pão, a cidade de Belém, ela perde a segurança. Porque quando você está na presença de Deus, no centro da vontade de Deus, você pode estar passando o que você tiver. Você não perde a segurança. Você sabe que Deus está com você. Você sabe que Ele é o teu Pai e que Ele vai te proteger em qualquer situação. Então, a primeira perda de Noemi, ela perdeu a segurança dela. Porque casamento naquela época apontava para a segurança da mulher. Então ela perdeu a segurança. A primeira perda dela. Só que, queridos, olha que interessante. Ela teve a primeira perda e ela não se ligou que ela precisava voltar. Ela insistiu 10 anos longe da presença de Deus. Ela insistiu mais 10 anos longe do lugar que Deus estava. Porque enquanto Deus está tratando, enquanto Deus está forjando, enquanto Deus está amadurecendo
você individualmente ou um povo, não quer dizer que Deus não está. Quando Deus está em silêncio, não quer dizer que Deus não está. Mas Noemi, ela continua insistindo. Aí é aquele tipo de situação assim, eu vou sustentar o que eu fiz. Porque o que vão dizer de mim? Se eu permanecer, se eu for embora agora, se eu voltar. O que é essa colocação? Orgulho. Ela, mais uma vez, ela vai para o lugar do orgulho. Ela se sujeita ao orgulho. Toda vez que você pensar assim, o que vão dizer de mim? Você não está se rendendo a Deus, você está se rendendo ao orgulho. E por causa desse orgulho, ela tem mais 2 perdas. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre quem está nos assistindo. Que o orgulho não seja maior do que a palavra de Deus na sua vida. Que haja sobre vocês um espírito humilde. Um espírito de humildade. Que não coloque à prova a perda daquilo que Deus já te deu. Por causa do orgulho. Se tiver que tomar qualquer tipo de decisão, qualquer tipo de... faça. Correndo. Não espere tempo, porque ela teve mais 2 perdas. E essas 2 perdas que Noemi tem, eu dei 2 nomes para ela. A primeira, a segunda, no caso, a primeira segurança, e a segunda, Noemi, ela perde a presença de Deus. Ela perdeu a segurança e agora ela perdeu a presença. Porque você ter a presença, querido, não é só você sentar nessa cadeira e me olhar. Perder a presença é você não sente Ele. Você tem ausência de Deus. Você tem um vazio no seu coração. E Noemi, ela perde a presença de Deus. Porque aqui no meio da multidão, Deus sabe quem são os seus. Deus sabe com quem Ele tem intimidade. E Noemi perdeu a intimidade. Noemi perdeu a presença. Toda vez que entre o orgulho e a presença de Deus, você está entre o orgulho e Deus, você escolhe o orgulho, você perde a presença. Deus não vai competir com o seu orgulho. Os filhos de Deus, eles são humildes. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para as vossas almas. Muitas pessoas aflitas de alma, porque elas não são humildes de coração. Elas não encontram descanso no Senhor, porque elas perderam a presença de Deus. Então Noemi, ela perde a segurança e agora ela vai perder a presença. E por último, eu coloquei a última perda de Noemi por causa da sua precipitação. Noemi perde a promessa. Aqueles 2 filhos para Noemi simbolizava a presença e a promessa. E ela perde agora, além da segurança, além da presença, ela perde a promessa de Deus. Porque como você vai sustentar a promessa se você não tem presença? Quantas pessoas andam pela rua dizendo que tem uma promessa, mas não tem a presença? Não tem como você viver uma promessa sem a presença de Deus. O que pode acontecer é um outro espírito aparecer como Deus e fazer você ilusoriamente parecer viver uma promessa que não é a dele. Eu não sei se você sabe, mas existem milhares de espíritos. Mas só existe um, que é santo, santo, santo. E é esse espírito que você precisa reconhecer. Os outros fazem várias coisas, mas só tem um que é 3 vezes santo. Só tem um que salva o homem da condenação eterna. Só tem um que reconcilia pais e filhos. Só tem um que faz essas manobras genuínas, verdadeiras, poderosas, minuciosas. Sabe aqueles detalhezinhos cirúrgicos? Só esse espírito pode fazer, os outros não. Os outros não podem fazer. Então você precisa reconhecer
a presença, guardar a promessa e se manter no lugar de segurança. Carregar a promessa, a presença e ter segurança em Deus nem sempre vai te dar coisas da terra. Às vezes pode acontecer. Gente, 10 meses, 9 de março. Quanto tempo tem 10 meses? São quantos dias 10 meses? Faz aí um cálculo médio. 30 vezes 10. 300 dias versus 1. Aqui tinha segurança, presença e promessa. Por isso que você não pode parar por causa da vitória. Porque tem gente também que fica tão chapado com a vitória, né? Que aí agora eu vou curtir na lancha. Aí fica lá 1 ano na lancha. Você não pode parar na hora da vitória. Porque no meio da batalha tem segurança, tem presença e tem promessa. No dia 9 de março, a gente levantou a bandeira da promessa. Mas a segurança e a presença é no deserto. Você continua, você se alimenta, você persevera no deserto, com a presença e com a promessa. Com a presença e com a promessa. Aleluia. Que o Senhor guarde a tua vida e te leve para esse lugar de segurança. Esse lugar da presença de Deus. E esse lugar do conservar a promessa. E aí quando a gente levantar a bandeira da vitória, vocês colocam a estaca lá e fala: qual é a próxima, Senhor? Eis-me aqui, estou pronto. Que se cumpra o teu propósito, que se cumpra o teu querer. Fique feliz quando você tiver uma causa para lutar. Que soldado é você que quer ficar aposentado vivo? Perdeu uma perna na guerra? Perdeu um braço na guerra? Está amputado? Está saudável? Então bora guerrear, filho. Sabe por quê? Para a sepultura, que é o lugar que tu vai, não tem sonho mais. Para a sepultura, que é o lugar que você vai, não tem como fazer mais nada. Então faça agora tudo o que você pode fazer. E glorifique o nome do Senhor em vida, na terra, para que as gerações olhem para você e digam: ó, ali vai um homem cheio de fé, ali vai uma mulher cheia de fé, ali vai um jovem cheio de fé, que tem capacidade de esperar. Então que você não seja como Noemi, que você não perca a sua fé, que você não se precipite, que você não seja como Tomé. Que incredulidade foi aquela? Não, mas que você creia sem ver. Creia sem ver. Aleluia. Creia sem ver, porque que graça tem você crer vendo? Você não é crer, é um fato. É um fato, você presencia um fato lógico. 1 mais 1, 2. O que é isso? Fato, lógica, realidade. Agora, fé, você crê, não pode existir. Para você se nomear, eu sou uma mulher de fé, eu sou um homem de fé, você primeiro tem que ter um histórico de que não viu, mas apareceu. De que não existia nada, mas aquilo surgiu na tua frente. Aí você tem um histórico de fé. Eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Glorifico o Senhor por essa palavra. Deus é maravilhoso. Se Deus está trazendo uma palavra dessa, é porque deve vir coisa por aí, hein? Então, para você que foi Tomé nesse barco, para você que foi Noemi nesse barco, Noemi não, né? Porque você está aqui, tu não foi embora?